Mas, ao abrir mão do sonambulismo, talvez me tivesse privando de uma pré-condição sem a qual o método catártico não parecia utilizável, pois esse método era claramente baseado na possibilidade de os pacientes, em seu estado alterado de consciência, terem acesso a lembranças e serem capazes de identificar ligações que não pareciam estar presentes em seu estado de consciência normal. Se a extensão sonambúlica da memória estivesse ausente, também não haveria nenhuma possibilidade de estabelecer quaisquer causas determinantes que o paciente pudesse apresentar ao médico como algo desconhecido para ele, o paciente. Está claro que são precisamente as lembranças patogênicas que, como já tivemos ocasião de dizer em nossa comunicação preliminar, se acham ausentes da lembrança dos pacientes, quando em estado psíquico normal, ou só se fazem presentes de forma bastante sumária. Poupei-me desse novo embaraço ao me lembrar de que eu próprio vira Bernheim dar provas de que as lembranças dos acontecimentos ocorridos durante o sonambulismo são apenas aparentemente esquecidas no estado de vigília e podem ser revividas por meio de uma ordem delicada e de uma pressão com a mão, destinada a indicar um estado diferente de consciência. Ele havia, por exemplo, dado a uma mulher em estado de sonambulismo uma alucinação negativa, no sentido de que ela não estava mais presente. E depois se esforçava por chamar a atenção dela para si própria de diversas maneiras diferentes, inclusive algumas de natureza decididamente agressiva. Não teve sucesso. Depois de ela ser despertada, ele lhe permitiu que contasse o que lhe fizera enquanto ela achava que ele não estava mais lá. Surpresa, ela respondeu nada saber a esse respeito, mas ele não aceitou essa resposta, insistindo em que ela podia recordar-se de tudo, e pôs a mão em sua testa a fim de ajudá-la a lembrar-se. E vejam só, ela acabou por descrever tudo o que aparentemente não havia percebido durante o sonambulismo, e aparentemente não havia recordado no estado de vigília. Essa surpreendente e instrutiva experiência me serviu de modelo. Resolvi partir do pressuposto de que meus pacientes sabiam tudo o que tinha qualquer significado patogênico e que se tratava apenas de uma questão de obrigá-los a comunicá-lo. Assim, quando alcançava um ponto em que, depois de formular ao paciente uma pergunta como, abre aspas, há quanto tempo tem esse sintoma, fecha aspas, ou, abre aspas, qual foi sua origem, fecha aspas, recebia como resposta, abre aspas, realmente não sei, fecha aspas. Eu prosseguia da seguinte maneira: colocava a mão na testa do paciente, ele tomava a cabeça entre as mãos e dizia, abre aspas, você pensará nisso sob a pressão da minha mão. No momento que eu relaxar a pressão, verá algo à sua frente ou algo aparecerá em sua cabeça. Agarre-o. Será o que estamos procurando. E então, o que foi que viu ou o que lhe ocorreu? Fecha aspas. Nas primeiras ocasiões em que usei esse método, não foi com Miss Lucy R., eu próprio me surpreendi ao constatar que ele me proporcionava precisamente os resultados de que eu necessitava. E posso afirmar com segurança que quase nunca me deixou em dificuldades desde então.
Sempre apontou o caminho que a análise deveria seguir e me permitiu conduzir cada uma dessas análises até o fim, sem o emprego do sonambulismo. Afinal, fiquei tão confiante que quando os pacientes respondiam "não vejo nada" ou "nada me ocorreu", podia descartar essa afirmação como uma impossibilidade e assegurar-lhes que, por certo, haviam ficado conscientes do que se desejava, mas se recusavam a acreditar que fosse aquilo e o rejeitavam. Dizia-lhes que estava pronto a repetir o método quantas vezes desejassem e que eles veriam a mesma coisa todas as vezes. Invariavelmente eu tinha razão. Os pacientes ainda não tinham aprendido a relaxar com sua faculdade crítica. Haviam rejeitado a lembrança que surgira ou a ideia que lhes tinha ocorrido, sob a alegação de que não servia e era uma interrupção irrelevante. E depois que a relatavam a mim, ela sempre revelava ser aquilo que se desejava. Às vezes, quando após 3 ou 4 pressões, eu tinha por fim extraído a informação, o paciente replicava, abre aspas, "Aliás, eu de fato já sabia disso desde a primeira vez, mas era justamente o que eu não queria dizer", fecha aspas. Ou então, abre aspas, "eu tinha esperanças de que não fosse isso", fecha aspas. Era trabalhosa essa questão de ampliar o que se supõe ser uma consciência limitada, muito mais trabalhosa, pelo menos, do que uma investigação durante o sonambulismo. Não bastante, tornou-se independente do sonambulismo e me proporcionou uma compreensão dos motivos que muitas vezes determinam o esquecimento das lembranças. Posso afirmar que esse esquecimento é muitas vezes intencional e desejado, e seu êxito nunca é mais do que aparente. Achei ainda mais surpreendente, talvez, que pelo mesmo método fosse possível fazer retornarem números e datas que, a um exame superficial, há muito tinha se esquecido, e assim revelar como a memória pode ser inesperadamente precisa. O fato de, ao procurarmos números e datas, nossa escolha ser tão limitada, permite-nos chamar em nosso auxílio uma proposição que nos é familiar a partir da teoria da afasia, ou seja, que reconhecer alguma coisa é uma tarefa mais leve para a memória do que pensar nela espontaneamente. Assim, quando o paciente é incapaz de recordar-se do ano, mês ou dia em que um fato particular ocorreu, podemos repetir-lhe os números dos anos possivelmente relevantes, os nomes dos 12 meses e os 31 números dos dias do mês, assegurando-lhe que, quando chegarmos ao número certo ou ao nome certo, seus olhos se abrirão por sua livre vontade, ou ele sentirá qual é o certo. Na grande maioria dos casos, de fato, o paciente se decide por uma data particular. Com grande frequência, como no caso da senhora Caecile M., é possível comprovar por documentos do período em questão que a data foi reconhecida de forma correta, enquanto em outros casos e em outras ocasiões a indiscutível exatidão da data escolhida pode ser inferida pelo contexto dos fatos recordados. Por exemplo, depois que uma paciente teve sua atenção atraída para a data a que se tinha chegado por esse método de contagem, ela disse, abre aspas,
Ora, esse é o aniversário do meu pai, fecha aspas. E acrescentou, é claro, foi por esse aniversário dele que eu estava esperando o acontecimento de que estávamos falando. Aqui, só de passagem, posso tocar esse tema. A conclusão que extraí de todas essas observações foi que as experiências que desempenharam um papel patogênico importante, junto com todos os seus concomitantes secundários, são retidas com exatidão na memória do paciente, mesmo quando parecem ter sido esquecidas, quando ele é incapaz de relembrá-las. Após essa longa, mas inevitável digressão, voltarei ao caso de Miss Lucy R. Como disse, portanto, minhas tentativas de hipnose com ela não produziram o sonambulismo. Ela simplesmente ficava deitada, quieta, num estado acessível a um discreto grau de influência, com os olhos fechados o tempo todo, as feições um pouco rígidas e sem mexer, nem as mãos nem os pés. Perguntei-lhe se conseguia lembrar-se da ocasião em que sentira pela primeira vez o cheiro de pudim queimado. Abre aspas. Ah, sim, sei exatamente. Foi há uns 2 meses, 2 dias antes do meu aniversário. Estava com as crianças na sala de aula e brincava de cozinhar com elas, fecha aspas. Eram 2 meninas. Abre aspas. Chegou uma carta que acabara de ser entregue pelo carteiro. Vi que pelo carimbo postal e pela letra que era minha mãe, em Glasgow, e queria abri-la e lê-la, mas as crianças se precipitaram sobre mim, arrancaram a carta de minhas mãos e gritaram: Não, você não vai ler agora. Deve ser pelo seu aniversário. Vamos guardar a carta para você. Enquanto as crianças faziam essa brincadeira comigo, houve de repente um cheiro forte. Elas haviam esquecido o pudim que estava assando e ele estava queimando. Desde então tenho sido perseguida pelo cheiro que está sempre presente e fica mais forte quando estou agitada. Você vê essa cena com nitidez diante de seus olhos? Ela responde em tamanho natural, exatamente como a experimentei. Que poderia haver a respeito dela que fosse tão perturbador? Fiquei emocionada porque as crianças foram muito afetuosas comigo. E não o eram sempre? Sim, mas justamente quando recebi a carta de minha mãe. Não compreendo por que há um contraste entre a afeição das crianças e a carta de sua mãe, pois é o que você parece estar sugerindo. Eu estava pretendendo voltar para a casa da minha mãe e pensar em deixar aquelas crianças queridas me deixava muito triste. Qual é o problema com a sua mãe? Tem se sentido sozinha e mandou buscar você? Ou estava doente na ocasião e você esperava notícias dela? Não, ela não é muito forte, mas não estava exatamente doente e tem alguém que lhe faz companhia. Então, por que você precisava deixar as crianças? Não podia mais suportar ficar naquela casa. A empregada, a cozinheira e a governanta francesa pareciam pensar que eu me estava colocando acima do meu lugar. Aliaram-se numa pequena intriga contra mim e disseram toda a espécie de coisas a meu respeito, ao avô das crianças. E não obtive tanto apoio quanto esperava dos 2 cavalheiros quando me queixei a eles. Assim, notifiquei o diretor, o pai das crianças, de que pretendia ir embora. Ele respondeu de maneira muito amável que seria melhor eu pensar mais sobre o assunto durante umas 2 ou 3 semanas antes de dar-lhe minha decisão final.
Eu estava nessa situação de incerteza na época e achava que iria deixar a casa, mas acabei ficando. Havia algo em particular, afora a afeição delas por você, que a ligasse às crianças? Havia. A mãe delas era parente distante da minha, e eu lhe prometera em seu leito de morte que me devotaria com todas as minhas forças às crianças, que não as deixaria e que ocuparia o lugar da mãe junto a elas. Ao dar a notificação de minha saída, eu havia quebrado essa promessa. Isso pareceu completar a análise da sensação objetiva de cheiro apresentada pela paciente. De fato, ela mostrara ter sido, em sua origem, uma sensação objetiva, intimamente associada a uma experiência, uma pequena cena em que dois afetos antagônicos tinham estado em conflito. Sua tristeza por deixar as crianças e as desconsiderações que, não obstante, a estavam impelindo a decidir-se por aquele curso de ação. A carta da mãe, naturalmente, a havia feito relembrar suas razões para tomar essa decisão, visto que era sua intenção juntar-se a ela ao partir. O conflito entre seus afetos promovera o momento da chegada da carta à categoria de um trauma, e a sensação de cheiro associada a esse trauma persistiu como seu símbolo. Ainda era necessário explicar por que, de todas as percepções sensoriais proporcionadas pela cena, ela havia escolhido aquele odor como símbolo. Eu já estava preparado, contudo, para recorrer à afecção crônica do nariz de minha paciente para ajudar a explicar esse ponto. Em resposta a uma pergunta direta, disse-me que justamente naquela época estava mais uma vez com um resfriado nasal tão forte que mal podia sentir o cheiro do que quer que fosse. Entretanto, quando em seu estado de agitação percebeu o cheiro de pudim queimado, que transpôs a barreira da perda organicamente determinada de seu sentido de olfato. Mas não fiquei satisfeito com essa explicação assim alcançada. Tudo parecia muito plausível, mas havia algo que me escapava, alguma razão adequada, porque essas agitações e esse conflito de afetos levaram à histeria e não a qualquer outra coisa. Porque tudo não havia permanecido no nível da vida psíquica normal? Em que outras palavras, qual era a justificativa para a conversão que havia ocorrido? Por que ela não se recordava sempre da própria cena, em vez da sensação associada que ela isolava como o símbolo da lembrança? Tais questões poderiam parecer curiosas demais e supérfluas se estivéssemos lidando com uma histeria de longa data, em que o mecanismo da conversão fosse habitual, mas não fora senão quando do advento desse trauma, ou pelo menos dessa pequena história de perturbações, que a moça ficara histérica. Ora, eu já sabia pela análise de casos semelhantes que antes de a histeria poder ser adquirida pela primeira vez, uma condição essencial precisa ser preenchida. Uma representação precisa ser intencionalmente recalcada da consciência e excluída das modificações associativas. Em minha opinião, esse recalcamento intencional constitui também a base para a conversão total ou parcial da soma de excitação. A soma de excitação, estando isolada da associação psíquica,
encontra ainda com mais facilidade seu caminho pela trilha errada para a inervação somática. A base do próprio recalcamento só pode ser uma sensação de desprazer, uma incompatibilidade entre a representação isolada a ser recalcada e a massa dominante de representações que constituem o ego. A representação recalcada vinga-se, contudo, tornando-se patogênica. Por conseguinte, do fato de Miss Lucy ter sucumbido à conversão histérica no momento em questão, inferi que, entre os determinantes do trauma, deveria ter havido um que ela intencionalmente procurara deixar na obscuridade e se esforçara por esquecer. Se sua afeição pelas crianças e sua sensibilidade em relação aos outros membros da casa fossem consideradas em conjunto, só se poderia tirar uma conclusão. Fui ousado o bastante para informar minha paciente dessa interpretação. Disse-lhe, abre aspas, não consigo conceber que essas sejam todas as razões para seus sentimentos a respeito das crianças. Creio que, na verdade, você está apaixonada por seu patrão, o diretor, embora talvez sem que você própria esteja consciente disso, e que nutre a esperança secreta de tomar de verdade o lugar da mãe delas. E devemos também recordar a sensibilidade que você agora tem em relação às crianças, após ter vivido pacificamente com elas durante anos. Você teme que elas suspeitem de suas esperanças e se divirtam às suas custas. Ela respondeu em seu habitual estilo lacônico. Sim, acho que é isso. Acho que é verdade. Mas se você sabia que amava seu patrão, por que não me disse? Não sabia, ou melhor, não queria saber. Queria tirar isso de minha cabeça e não pensar mais no assunto. E creio que ultimamente tenho conseguido. Por que foi que você não estava disposta a admitir essa inclinação? Estava envergonhada de amar um homem? De forma alguma, não sou assim tão púdica. De qualquer forma, não somos responsáveis por nossos sentimentos. Isso me foi aflitivo, apenas porque ele é meu patrão e eu estou a seu serviço, morando em sua casa. Não sinto em relação a ele a mesma independência completa que sentiria em relação a qualquer outro. E depois, sou apenas uma moça pobre, e ele é um homem muito rico e de boa família. As pessoas iriam rir de mim se tivessem alguma ideia disso. A essa altura, ela não opôs nenhuma resistência a esclarecer a origem dessa inclinação. Disse-me que nos primeiros anos vivera feliz na casa, cumprindo com seus deveres e livre de quaisquer desejos irrealizáveis. Um dia, porém, seu patrão, um homem sério e sobrecarregado de trabalho, cujo comportamento em relação a ela sempre fora reservado, iniciou uma discussão sobre os moldes em que as crianças deveriam ser educadas. Ele foi menos formal e mais cordial do que de costume e lhe disse o quanto dependia dela para cuidar de seus filhos órfãos. E, ao dizer isso, olhou-a de modo significativo. O amor da jovem por ele havia começado nesse momento, e ela se permitira até mesmo apoiar-se nas esperanças gratificantes que havia baseado nessa conversa. Mas, quando não houve nenhum outro progresso, e depois de esperar em vão por uma hora íntima de troca de opiniões, ela decidiu banir tudo aquilo da mente. Miss Lucy concordou inteiramente comigo em que era provável que o olhar
por ela notado durante a conversa, havia brotado dos pensamentos dele sobre a esposa, e reconheceu de maneira bem clara que não havia nenhuma perspectiva de que seus sentimentos por ele fossem de algum modo correspondidos. Esperava que essa conversa trouxesse uma modificação fundamental em seu estado, mas por algum tempo isso não se verificou. Ela continuou desanimada e deprimida. Sentia-se um pouco revigorada pela manhã, graças ao tratamento hidropático que eu lhe receitara ao mesmo tempo. O cheiro de pudim queimado não desapareceu por completo, embora se tornasse menos frequente e mais fraco. Só aparecia, disse-me ela, quando ficava extremamente agitada. A persistência desse símbolo minêmico levou-me a suspeitar que, além da cena principal, ela havia assumido a representação dos numerosos traumas secundários associados àquela cena. Assim, procuramos alguma outra coisa que não pudesse ter relação com o pudim queimado. Penetramos na questão do atrito doméstico, do comportamento do avô e assim por diante. E, à medida que o fazíamos, o cheiro de queimado foi se dissipando cada vez mais. Também, durante essa época, o tratamento foi interrompido por um tempo considerável, graças a um novo ataque de seu distúrbio nasal, que levou, então, à descoberta da cárie do etimoide. Ao retornar, contou ela que no Natal recebera muitos presentes dos 2 cavalheiros na casa e até das empregadas, como se todos estivessem ansiosos por fazer as pazes com ela e apagar de sua lembrança os conflitos dos últimos meses. Mas esses sinais de boas intenções não haviam causado nenhuma impressão nela. Quando lhe perguntei mais uma vez sobre o cheiro de pudim queimado, ela me informou que ele havia desaparecido, mas que agora vinha sendo importunada por outro cheiro semelhante, parecido com o de fumaça de charuto. Esse cheiro também estivera presente antes, mas fora encoberto, por assim dizer, pelo cheiro do pudim. Agora aparecera por si mesmo. Não fiquei muito satisfeito com os resultados do tratamento. O que acontecera foi exatamente o que sempre se consegue com um tratamento sintomático. Eu apenas eliminara um sintoma só para que seu lugar fosse ocupado por outro. Entretanto, não hesitei em dedicar-me à tarefa de eliminar esse novo símbolo minêmico através da análise. Mas, dessa vez, ela não sabia de onde provinha a sensação olfativa subjetiva. Em que ocasião importante ela fora uma sensação objetiva. Abre aspas. Todos os dias as pessoas fumam em nossa casa e realmente não sei se o cheiro que sinto se refere a alguma ocasião em especial. Fecha aspas. Insisti, então, em que ela tentasse recordar sob a pressão da minha mão. Já tive a oportunidade de mencionar que suas lembranças possuíam a qualidade de uma nitidez plástica, que ela era um tipo visual. E, de fato, por insistência minha, um quadro surgiu gradativamente diante dela, a princípio de maneira hesitante e fragmentada. Era a sala de jantar de sua casa, onde ela esperava com as crianças que os 2 cavalheiros voltassem da fábrica para almoçar. Abre aspas. Agora estamos todos sentados à mesa. Os cavalheiros, a governanta francesa, a empregada, as crianças e eu. Mas isso é o que acontece todos os dias. Fecha aspas. Continue a olhar para o quadro, ele se desenvolverá e ficará mais específico. Abre aspas. Sim, há um convidado, é o contador-chefe. É um senhor e é tão afeiçoado às crianças como se fossem seus próprios netos.
mas ele vem tantas vezes almoçar que também não há nada de especial nisso. Fecha aspas. Tenha paciência e continue a olhar para o quadro. É certo que acontecerá alguma coisa. Abre aspas, não está acontecendo nada, estamos nos levantando da mesa, as crianças se despedem, sobem conosco, como de costume, para o segundo andar. Fecha aspas. Então, abre aspas, ora, afinal de contas, é uma ocasião especial. Agora reconheço a cena. Quando as crianças se despedem, o contador tenta beijá-las. Meu patrão se exalta e chega a gritar com ele. Não beije as crianças! Sinto uma punhalada no coração, e como os cavalheiros já estão fumando, a fumaça dos charutos fica em minha memória. Fecha aspas.